Queridas irmãs, queridos irmãos, é sempre uma alegria estar aqui junto a vocês para este quadro muito belo que é o Conversando sobre Jesus no canal do Lar Ismael no YouTube. Rogando ao Mestre que possa envolvê-los com muito carinho, com muita luz e com muito amor. Hoje nós temos uma página muito bela que está no livro Boa Nova do Espírito Humberto de Campos e foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, chamada Bom Ânimo, está no capítulo 8º. E ele diz: o apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo desde os primeiros tempos de suas pregações junto ao Tiberíades. Todas as suas possibilidades eram empregadas em acompanhar o Mestre na sua tarefa divina. Entretanto, Bartolomeu era triste e vezes inúmeras o Senhor surpreendia-o em meditações dolorosas e profundas. Foi, talvez, por isso que em uma noite, enquanto Simão Pedro e sua família se entregavam a inadiáveis afazeres domésticos, Jesus aproveitou alguns instantes para lhe falar mais demoradamente ao coração. Após uma interrogativa afetuosa e fraternal, Bartolomeu deixou falar-se o seu espírito sensível. Mestre, exclamou timidamente, não saberia explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperança para o reino de luz que nos espera os corações além nas alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. A voz do apóstolo se tornara quase abafada pelas lágrimas. Quem de nós já não viu a vida desta forma, ou quem não a vê ainda? É uma lente triste, amargurada. É uma lente em que nós não conseguimos ver além das misérias que a terra tem. E é por isso que nós nos tornamos tristes, quietos, pensativos demais. Mas ele mesmo disse que o evangelho que Jesus trouxera sobre o reino de Deus, que ainda não é aqui, alegrava o seu espírito. Era um farol. Agora vamos prestar bem atenção no que Jesus diz a ele. Jesus fitou-o brandamente e lhe falou com serenidade. A nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já vistes, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Faze bem conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero, senão, acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tivesse ocasião de ensinar que o reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra. Achas então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza consoladora? Olha, veja só como Jesus responde a Bartolomeu. Ele nos dá a certeza de uma vida futura melhor. E ele tem certeza de que esta vida futura para todos nós vai acontecer. É por isso que ele nos traz esta boa notícia. E quando nós tomamos conhecimento dos textos evangélicos, uma alegria natural brota dos nossos ser. Uma esperança de um dia muito melhor do que o de hoje. E esta esperança nos faz trabalhar para este dia, para que ele chegue o mais rápido possível em nossas vidas.
E Jesus continua: o Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Ela tem que calar fundo em nós, para depois começar a dar fruto para os outros. Nós precisamos nos evangelizar, cada um de nós, para que todos possam, então, contagiados por esta nossa vibração da certeza de um mundo melhor, vivendo com mais esperança, com mais ânimo, nós contagiemos o nosso irmão. Ele pelo menos preste atenção em nós e vai dizer assim: nossa, olha como aquela pessoa está diferente. O que será que ela tem feito? E quando ele vem a pesquisar, vem procurar saber, vai descobrir que é o Evangelho que está fazendo esta mudança na nossa vida. Depois de uma pausa em que o discípulo o contemplava silencioso, o mestre continuou: a vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. O instante delicioso da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem. Na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Daí resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas e muitas vezes infrutíferos labores. Jesus, então, está nos dizendo que, em contato com a Boa Nova, em contato com o Evangelho, todo momento é oportuno para que nós possamos semear o amor através da caridade. Que a caridade é o trabalho em favor do próximo de forma humilde. Quando nós desperdiçamos estas oportunidades, surge para nós dificuldades, e essas dificuldades vai trazer grandes problemas para o nosso ser. Em vista destas razões, observamos que os viajores da Terra estão sempre desalentados. Na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela caridosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Quando nós estamos obcecados pelas nossas vontades, pelo nosso querer, nós não enxergamos nada além disso. E para chegar a este objetivo, nós passamos por cima de muitas coisas, até dos nossos irmãos, para atingirmos um fim que muitas das vezes só nos traz dor e desespero. E ele diz que nós não conseguimos ver nem as flores do caminho, nem a palavra de um amigo, nem o que nos diz um texto que vem nos advertir sobre o caminho que estamos percorrendo. Não vamos ver, então, o perfume da flor, a estrela caridosa do céu. Nós não vamos ver esta fonte luminosa que jorra ao nosso lado, e esse amigo espiritual que está tentando nos conduzir para um caminho melhor. Houve um pequeno intervalo nas considerações afetuosas, depois do que, sem mesmo perceber inteiramente o alcance de suas palavras,
Bartolomeu interrogou: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Olha que pergunta que cabe a todos nós, o esclarecimento. Mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Jesus responde: a verdade não exige, transforma. Precisamos meditar sobre isso. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Por que nos firmamos no pesadelo de uma hora sem conhecermos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? E quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando tudo parece em luta contra nós? Perguntou o pescador de olhar inquieto. Jesus, todavia, como se percebesse inteiramente a finalidade de suas perguntas, esclareceu com bondade: qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muita vez amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material, ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem que deseja marchar para o seu amor por entre as urzes do caminho? Não será a adversidade dos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor, um apelo indireto que a arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Todas essas nossas preocupações com as coisas terrenas, elas são necessárias e importantes. O que Jesus está dizendo para nós é que não devemos dar a estas preocupações todo o nosso tempo. Que nós devemos procurar ir em busca de auxílio espiritual para as nossas necessidades terrenas. Porque quem nos traz a saúde é a nossa serenidade, é o nosso equilíbrio. Nós conseguimos executar as nossas obras através da nossa força motora. Mas ela é coordenada pela nossa mente. Uma mente aflita, uma mente destrambelhada, uma mente em desespero, não produz bons frutos. Ela vai envenenando o nosso sistema corporal. Ela vai envenenando o nosso corpo e trazendo grandes complicações. Para termos essa serenidade, nós não conseguimos com 2 dias na praia, uma semana. Nós não conseguimos com o descanso excessivo. Nós não conseguimos no barzinho com o amigo. Nós não conseguimos em festas. Nós não conseguimos em exercícios físicos exagerados. Porque passou este momento, voltam as mesmas preocupações, as mesmas angústias. Nós necessitamos de serenidade, e essa serenidade nós só encontramos no Evangelho que Jesus nos traz. Só encontramos em Deus. No seguir corretamente a sua lei. E aí nós temos paz de consciência, não importa o que esteja acontecendo ao nosso lado. E continua Humberto de Campos narrando. Bartolomeu guardou aquela resposta no coração, não, todavia, sem experimentar certa estranheza, e logo, lembrando-se de que sua genitora partira havia pouco tempo para a sombra do túmulo, interpelou ainda ansioso. Mestre,
Não seria justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas do mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos filhos de Deus. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e alegria. Nesse momento em que estamos passando, onde o desencarne coletivo acontece todos os dias, este esclarecimento do Mestre Jesus é muito oportuno. Nós vamos ficar tristes pela passagem do nosso ente querido. Nós vamos sentir-lhe a falta. Mas nós não vamos guardar desespero dentro do nosso coração. Nós vamos conversar com ele através da prece, falando da nossa dor, da nossa saudade, mas também dizendo que ele aproveite esse momento, que é a sua nova fase, para crescer. Então aquele que partiu está necessitando do nosso carinho, do nosso respeito, do nosso amor, não do nosso desespero. Ele precisa que nós compreendamos que ele está do outro lado e que a vida não cessou, a vida continuou e que ninguém fica sozinho, nem aqui e nem lá, porque Deus está junto de todos nós. Jesus entrou em silêncio, como se houvera terminado a sua exposição judiciosa e serena. E pois que a hora já ia adiantada, Bartolomeu se despediu. O olhar do mestre oferecia ao seu, naquela noite, uma luz mais doce e mais brilhante. Suas mãos lhe tocaram os ombros levemente, deixando-lhe uma sensação salutar e desconhecida. Embora nascido em Caná da Galileia, Bartolomeu residia então em Dalmanuta, para onde se dirigiu meditando gravemente nas lições que havia recebido. A noite pareceu-lhe formosa como nunca. No alto, as estrelas se lhe afiguravam as luzes gloriosas do palácio de Deus, à espera das suas criaturas, com hinos de alegria. As águas do Genezaré, aos seus olhos, estavam mais plácidas e felizes. Os ventos brandos lhe sussurravam o entendimento cariciosas inspirações, como um correio delicado que chegasse do céu. Bartolomeu começou a recordar as razões de suas tristezas intraduzíveis, mas com surpresa, não mais as encontrou no coração. Lembrava-se de haver perdido a afetuosa genitora. Refletiu, porém, com mais amplitude quanto aos desígnios da providência divina. Deus não lhe era pai e mãe nos céus? Recordou os contratempos da vida e ponderou que seus irmãos pelo sangue o aborreciam e caluniavam. Entretanto, Jesus não lhe era um irmão generoso e sincero. Passou em revista os insucessos materiais. Contudo, que eram as suas pescarias ou a avareza dos negociantes de Betsaida e de Cafarnaum comparados à luz do reino de Deus que ele trabalhava para edificar no coração? Chegou à casa pela madrugada. Ao longe, os primeiros clarões do sol lhe pareciam mensageiros ao conforto celestial. O canto das aves ecoava em seu espírito como notas harmoniosas de profunda alegria. O próprio mugido dos bois apresentava nova tonalidade aos seus ouvidos. Sua alma estava agora clara, o coração aliviado e feliz.
Ao ranger os cônjuges da porta, seus irmãos dirigiram-lhe impropérios e acusando-o de mau filho, de vagabundo e traidor da lei. Bartolomeu, porém, recordou o evangelho e sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar aos seus irmãos. Em vez de reagir asperamente, como de outras vezes, sorriu-lhes com a bondade das explicações amigas. Seu velho pai o acusou igualmente, escorraçando. O apóstolo, no entanto, achou natural. Seu pai não conhecia Jesus e ele o conhecia. Não conseguindo esclarecê-los, guardou os bens do silêncio e achou-se na posse de uma alegria nova. Depois de repousar alguns momentos, tomou as suas redes velhas e demandou a sua barca. Teve para com todos os companheiros de serviço uma frase consoladora e amiga. O lago como que estava mais acolhedor e mais belo. Seus camaradas de trabalho mais delicados e acessíveis. De tarde não questionou com os comerciantes, enchendo-lhes, aliás, o espírito de boas palavras e de atitudes cativantes e educativas. Bartolomeu havia convertido todos os desalentos num cântico de alegria, ao sopro regenerador dos ensinamentos do Cristo. Todos o observavam com admiração, exceto Jesus, que conhecia com júbilo a nova atitude mental do discípulo. E é assim, quando nós aderimos à Boa Nova, quando nós aceitamos a mensagem trazida por Jesus, quando nós praticamos a lei de Deus ensinada por Jesus, como Bartolomeu, não mais estava disposto a discutir, não mais queria se fazer ouvir por aqueles que não o entenderiam. Então ele permaneceu sereno, ele permaneceu tranquilo, e isso foi enchendo-o de alegria. E ele passou a conviver numa outra faixa vibratória. Ele passou a vibrar junto com os irmãos serenos, tranquilos, equilibrados, que vivem a cumprir a lei divina e a nos auxiliar a seguir este caminho. E é assim que nós também devemos proceder. Não importa se nós temos razão ou não, se as pessoas querem nos seguir ou não, se entende a nossa posição ou não. O que importa é eu compreendê-los, eu aceitá-los, eu viver com amor. No sábado seguinte, o mestre demandou as margens do lago, cercado de seus numerosos seguidores. Ali aglomeravam-se homens e mulheres do povo, judeus e funcionários de Antipas, a par de um grande número de soldados romanos. Então a gente vê que muitos seguiam Jesus, né? Mas aqueles que queriam ouvir tinham curiosidade, e outros, até os soldados romanos, iam ouvir as prédicas de Jesus, porque isso nos enche de alegria. Quando nós lemos hoje o Evangelho, traz segurança, traz paz, traz confiança, traz bom ânimo. Jesus começou a pregar a Boa Nova e, a certa altura, contou, conforme a narrativa de Mateus, no capítulo 13, versículo 44, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto num campo, foi achado e escondido por um homem que, movido de gozo, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. Nós deixamos tudo o que temos e seguimos a Boa Nova, seguimos o Evangelho, seguimos Jesus porque Ele é o nosso modelo e guia. Nesse instante, o olhar do mestre pousou sobre Bartolomeu, que o contemplava embevecido. A luz branda de seus olhos generosos penetrou fundo no íntimo do apóstolo, pela ternura que evidenciava, e o pescador humilde compreendeu a delicada alusão do ensinamento, experimentando a alma leve e satisfeita, depois de haver alijado todas as vaidades de que ainda se não desfizera para adquirir o tesouro divino no campo infinito da vida. Enviando a Jesus um olhar de amor e reconhecimento, Bartolomeu limpou uma lágrima. Era a primeira vez que chorava de alegria.
o pescador de Dalmanuta aderira para sempre aos eternos júbilos do Evangelho do Rei. É muito belo conhecer e aderir ao Evangelho que Jesus nos trouxe. E ele está a todo momento nos apresentando a sua voz doce e suave, murmurando a lei de Deus, para que nós possamos seguir e sermos felizes, ter bom ânimo, disposição, força, coragem, para passarmos por todo o processo da nossa longa evolução. Mas seguindo Jesus, vai ser muito gostoso, vai ser muito prazeroso e nós vamos atingir as esferas mais altas, seguindo seus passos brilhantes e a sua voz melodiosa. Tenhamos bom ânimo, sejamos felizes.